Oi, pessoal. Aqui é a Karen, estagiária de marketing. Voltei aqui para falar com vocês. Queria lembrar vocês que a gente está nas redes sociais. Cia de Talentos no Instagram. O Beta Oficial também está lá no Instagram. Não deixa de seguir a gente. A gente está postando várias coisas aqui da live, mas também postamos muito conteúdo. Nosso LinkedIn também, Grupo Cia de Talentos e Beta Oficial. Não deixem de curtir lá e seguir a gente no nosso LinkedIn. E além disso, a gente tem uma newsletter que é muito legal. A gente envia todo mês para vocês com várias novidades e vários conteúdos incríveis para estágio, trainee, com várias vagas sensacionais que a gente tem. Então, entra no nosso site, ciastetalentos.com.br, dá uma baixada assim na tela principal mesmo, e tá lá, assine nossa newsletter. Deixa o e-mail de vocês lá. E no outro mês vocês vão começar a receber a nossa newsletter. Vai ser incrível ter vocês. Não deixem de seguir, não deixem de usar a nossa hashtag Juntos Podemos Muito, hashtag a melhor carreira do mundo. Melhor live de carreira do mundo. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente vai ter o nosso sorteio, logo depois da palestra do Bernardinho, que vai entrar agora com vocês. Tchau! Já estamos ao vivo? Oi, boa noite, pessoal. Acho que a gente já está ao vivo aqui. Eu sou a Carla, uma das líderes da Companhia de Talentos. Obrigada por acompanharem a gente nessa jornada de carreira. A gente está caminhando aí para o nosso último papo do dia. Foi um dia super intenso, super gostoso. Antes de começar, eu queria agradecer a Vivi, nossa intérprete de Libras, que está acompanhando aqui essa jornada. Obrigada, Vivi. Hoje a gente vai conversar sobre um tema super bacana, que é os profissionais de alta performance e os times de alta performance. O meu convidado é alguém muito especial, que eu admiro muito, tenho certeza que muitos de vocês também. É um dos maiores líderes do esporte brasileiro, com mais de 30 títulos no vôlei, é economista, empresário, autor de livros, um profissional com múltiplas carreiras e todas elas ele atingiu um lugar bastante especial. Bernardinho, pode se juntar aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigada. Boa noite, Carla, boa noite, Vivi, boa noite a todos que estão conosco aí. É um prazer estar com vocês aqui, momento especial, né, de tempos incertos, né, mas eu acho que a carreira da gente é uma coisa incerta, né, você até começou falando, formei em economia e acabei no banco da seleção de vôlei, ou seja, como as coisas são incertas. O importante é que a gente esteja preparado para lidar com as incertezas, né, com as dúvidas e com os cenários que se apresentem. Eu acho que é sobre isso que a gente tem que conversar bastante hoje aqui. Obrigada. Deixa eu combinar então com vocês como é que vai acontecer o nosso papo. A gente deve seguir para 40, 45 minutos de conversa. Eu queria contar com a contribuição de todo mundo que está assistindo, a nossa audiência, para que a gente possa receber perguntas. Eu vou priorizar perguntas de vocês para passar para o Bernardinho responder. Então, vocês vão contribuir com esse papo aqui para ele acontecer da maneira mais bacana, tá bom? Obrigada. É isso, vamos lá. Bernardinho, eu queria abrir aí a nossa conversa trazendo uma fala sua. Você sempre diz que times de alta performance, times de sucesso, eles são um conjunto de grandes profissionais. Então, eu queria um pouco que você dividisse com a gente a sua visão de que atitudes fazem um grande profissional e como a gente pode buscar o desenvolvimento desses comportamentos. Vamos lá, excelente para a gente começar. Eu acho que muitas vezes as pessoas pensam, né, eu tenho que me desenvolver tecnicamente. Por exemplo, o cara quer ser um atleta de voleibol, eu tenho que ter todos os fundamentos têm que estar bem desenvolvidos. É uma parte importante. Eu quero trabalhar na área de tecnologia, fazer uma carreira na tecnologia, eu tenho que então ser um cara, né, com hard skill, com a competência na área de tecnologia. Eu acho que cada vez mais, quando a gente fala em um time, competências e gente, né, a gente tem que falar mais das questões mais pessoais, né, people skills. Eu não sei exatamente dizer, se eu fosse aconselhar os nossos jovens que estão conosco aqui, as pessoas que estão aqui pensando um pouco em carreiras, em caminhadas futuras, qual será o futuro do trabalho exatamente? Eu, particularmente, não tenho essa capacidade de antever. Mas eu posso garantir
que se as pessoas desenvolverem algumas das capacidades e não perderem aquilo, para mim, é a essência de tudo, que é a vontade de aprender. Eu acho que existe um modo que tem que estar sempre ligado nas pessoas, que é o learning mode. Né? A vontade e a constante na questão do aprendizado. Tudo é uma oportunidade de aprender. Então, não desliguem nunca isso. Eu acho que é uma das primeiras questões, eu diria, mais do que aquele cara que é competente naquilo que ele faz, é o cara que está disposto a aprender. Porque eu não sei se aquela competência dele técnica ela vai ser tão útil daqui a algum tempo. Mas se é um cara que tem a energia, a disposição e a vontade de aprender permanentemente, ele vai se adaptar, né, a esse novo modelo que surgir. Né? E eu acho, falando desses skills, dessas ferramentas individuais, eu disse que eu não sei como é que vai ser, mas eu digo, com essa vontade de aprender, essa energia, disciplina, resiliência, e mais do que a resiliência, a antifragilidade. Vamos falar um pouquinho disso. O que é a resiliência? O que é a disciplina? Né? Enfim, empatia, comunicação, saber nos comunicar, isso é fundamental. Cada vez mais as pessoas têm receio de falar, de se colocar, e são muito bons muitas vezes na tecnologia, mas no olho a olho, quando você tem que se comunicar com seus times, com as pessoas que você eventualmente está trabalhando, tem dificuldade, oratória, escutatória, saber ouvir também. Então, acho que tudo isso são elementos desenvolvíveis, treináveis, né, e que a gente tem que realmente prestar muita atenção a isso. Porque, independente do que é que seja, esses serão, né, elementos importantes, né, na busca e, digamos, na sua caminhada, no êxito que você vai ter, eles dependem fundamentalmente de alguns desses elementos que eu citei aqui, que a gente vai poder desenvolver ao longo do nosso papo aqui. Maravilha. Você sempre traz bastante dos 3 Fs, né? O pessoal está falando que às vezes vira 4 Fs, né? Mas isso que eu digo assim, em momento como esse, né, as pessoas pensam, poxa, e agora, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você imagina assim, claro, essa é uma situação inusitada, uma crise de dimensões mundiais, efetivamente, e onde você não conhece bem o seu rival, o seu inimigo. Mas há uma questão muito importante. As pessoas ficam muito ansiosas. O que vai acontecer? Como é que vai ser? Vocês, mesmo antes da crise, já existia alguma ansiedade? Seu futuro no mercado de trabalho ou não? Como é que é? A ansiedade, ela se dá pelo fato de você estar querendo antecipar o futuro, vivendo lá. Ou então, agora, nesse momento, eu fico meio deprimido, meio frustrado, porque, puxa, a empresa estava vindo bem, minha carreira indo bem, oportunidades e tal, e de repente veio isso, eu estou aí, você fica pensando no passado. Foquem no agora. Se agora vocês estão empregados, podem executar, executem da melhor maneira possível. Eliminem os ruídos, não vivem em função do futuro, aprenderam com o passado, sigam fazendo, tentem antecipar no sentido do que virá, com vista de necessidade de aprendizado. Mas foquem na execução, no agora, que é um dos Fs, foco. Eliminem os ruídos. Imagina assim, cada crítica que a gente recebe, e hoje é um momento de excesso de ruídos. A informação em excesso, muitas informações não são data, não são data, no sentido de informação, são opiniões. Então, assim, eliminem, porque a gente sabe o que tem que fazer. Então, foquem naquilo, para que você possa ter um bom desempenho, seja ele. Eu não estou podendo trabalhar. Preparem-se, foca na sua execução, o quê? De preparação, ler, fazer cursos, conversar, ouvir pessoas interessantes que vocês gostem. Ouvi o Bernardinho falar assim, ele falou uma besteira. Aprendam. Aquela besteira eu não vou repetir. Aprendizado é sempre um aprendizado. Né? Então, foca nisso. Esse é o primeiro F. Foco. Fé. Acreditem. Vai passar. Quanto tempo eu não sei. Mas tenham fé. Vocês têm energia, têm capacidade. Se perguntarem quem foi um dos grandes líderes, né, em momentos de crise na história mais ou menos recente, muitos jovens não vão, né, já não acham tão recente, mas Churchill foi um dos maiores líderes na guerra, ou seja, na última grande crise mundial, no sentido assim de mundial, como, né, todos envolvidos numa guerra, efetivamente. Ele foi um dos grandes líderes, o líder da Grã-Bretanha e de uma certa maneira dos aliados, né, e vencem a Alemanha muito mais equipada e capacidade de vencer. Qual é a capacidade dele? De se comunicar corretamente, intensamente com o seu público, se aproximar, sem promessa, fé. Ele nunca prometeu a vitória, ele prometia sangue, suor e lágrimas, ou seja, vai ser duro, vamos chorar, vamos sangrar, vamos suar, mas vamos seguir. Eu hoje até fiz um pequeno post falando de uma frase que ele usava, que é o seguinte, ele fez um agradecimento à Força Aérea Britânica, chamada RAF, Royal Air Force, que bateu a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, em condições totalmente, né, impossíveis, e eles venceram, bateram lá. Né? E ele fez um agradecimento, dizendo, nunca tantos, que era toda a população da Grã-Bretanha, deveram tanto a tão poucos.
eu fiz essa homenagem aos profissionais da saúde que estão lá na frente de batalha hoje. Nunca tantos deveram tanto tampouco. Segundo F, fé. Terceiro F, força. Levanta, disciplina, cria uma rotina. Está em casa, está em isolamento? Levanta, faz um exercício, cuida do seu corpo. Medita, ora, cuida da sua alma e cuida da sua cabeça. Se prepara, desenvolve, lê. Ler é a forma de nós, né? Bill Gates lê tanto porque ele quer entender de assuntos que ele não conhece, de uma pessoa genial. Como é que nós podemos nos privar da leitura, de tentar conhecer? Ouçam, claro, que a tecnologia hoje, podcasts, as lives, enfim, as palestras, enfim, tudo aquilo que acontece hoje com muito conteúdo, amanhã vocês vão ter, poxa, Nizanguanais, enfim, tanta coisa bacana acontecendo. Foco, força, fé. E quando começarem a encher muito o saco, liga o quarto F, que é uma coisa meio... Vamos lá. Maravilhoso. Essa parte pula, né? Tem um monte de gente já borbulhando aqui, Bernardinho, perguntas. Eu vou dividir, então, com a nossa audiência. O Bruno, falando agora de times, na formação de times, o Bruno Martins está perguntando como implementar uma ideia vencedora na cabeça de todos que fazem parte de um grupo. Quais são suas dicas de influência e persuasão? Eu acho primeiro o seguinte, as pessoas muitas vezes pensam, como é que você motiva alguém e tal? Eu digo para você o seguinte, se aquela pessoa não tiver alguns elementos, como uma necessidade grande, uma paixão por aquilo que faz, nós temos que trazer para dentro do nosso time, formar nosso time com pessoas que têm um propósito semelhante ao nosso, uma causa semelhante. Aí é fácil, entre aspas, né? Motivá-las, porque o propósito é aquele, é o que vai nos levar. Você se torna muito mais disciplinado quando há um propósito maior, uma causa maior lá na frente. Se não tiver, aquele dia que você vai, né, se negligenciar um pouco. Quando há uma causa maior, né, a gente, pô, não, aquilo ali é o que eu quero, é meu sonho, a Olimpíada, eu vou treinar, e de novo, tem dor, não tem dor, esquece, vamos lá. Então, eu acho que a forma de você, primeiro escolher as pessoas certas. A primeira pergunta que temos que fazer é o seguinte, com quem? Se as pessoas realmente elas compartilham dos nossos valores e acreditam naquilo que a gente acredita e tem um propósito que é muito semelhante ao nosso, não é difícil incutir, né, e trazê-las para essa mesma questão. Certamente, se a gente tem uma equipe maior, mesmo que seja menor, uma equipe de vôlei são 14 jogadores, na Olimpíada só 12, e mais comissão técnica. Se assim, todos estarão totalmente alinhados com tudo, vai haver discordâncias, e faz parte do processo de construção. Existe uma frase do Bezos, um pensamento que ele fala o seguinte, disagree and commit. Você pode discordar, mas quando a maioria fala é por aqui, porque o líder, ele é um líder porque ele tem a confiança do grupo. As pessoas acreditam, por isso seguem e ele se torna um líder. Em momento de crise, por exemplo, há um momento de liderar, onde, ouvidas as opiniões e as tendências, você é por aqui que nós vamos. E se lidera. Eu acho que o processo de alinhamento, né, ele se dá com a participação, por isso que eu falo da comunicação. Quando você comunica intensamente com as pessoas, elas se sentem parte da busca da solução. Fica mais fácil você alinhar e aceitar esse caminho. Outra coisa importante, líderes de processo, líderes de times, humildade, de reconhecer que não sabemos tudo, temos que aprender. Peçam ajuda, aprendam. E esse é o momento de pedir ajuda, de aprender, né, de você realmente, porque ninguém sabe. Né? Um empreendedor, por exemplo, ele pode ter uma grande ideia, mas ele não é um cara bom de execução, chama alguém junto, ele tem a ideia, o outro tem a execução, o outro é um líder de gente. A complementaridade desses talentos. Mas todos, né, alinhados em torno dos valores, que é a cultura, acreditamos e fortalecemos a cultura, e com aquele propósito que é comum. Eu acho que quando você escolhe as pessoas certas, não é difícil o alinhamento. Bárbaro, Bernardinho, você acabou respondendo a pergunta do Gleison Lelis também, que ele traz isso, como manter a equipe de pé, motivada nesses tempos difíceis, né? Como fazer essa liderança. Você trouxe bastante já. Tem uma pergunta bem interessante que eu acho que vale compartilhar contigo, que é do Francisco Carlos. Ele pergunta como é possível, se você acha que é possível formar um time de campeões de alta performance com profissionais de diversas gerações, de bagagens de vida diferentes aí. Eu quero, só antes de entrar na bagagem de vida diferente, de gerações diferentes, eu quero entrar num tema que foi abordado aqui, que eu falei de humildade. A pessoa falou aqui, como se fosse uma dicotomia, humildade e confiança. A pessoa confiante, ela tem a humildade de reconhecer que não sabe. O que não tem confiança é aquele cara que se protege e finge que sabe tudo. E não quer e tal. Então a confiança tem a ver também com isso, reconhecer. Ele é tão confiante que ele não tem problema nenhum. É a sua ideia, vem, traz, fala você com o grupo. Esse é o cara realmente confiante.
né? Agora, grande inimigo, a confiança não pode ser uma coisa que se transforma em arrogância. Porque o inimigo na construção de um time chama-se ego. Ego is the enemy. O ego é o seu inimigo. Um livro da Intrínseca, portanto, já um livro aqui, uma dica. Porque esse é o grande vilão na construção de um verdadeiro time. Então, jamais você ter confiança é uma coisa, ser arrogante é destruidor, né, de times. E certamente você perde aquilo que é a coisa mais importante, que é o mindset de crescimento. Growth mindset, que é o que faz as pessoas se tornarem bem-sucedidas. A consciência de que ele tem que estar sempre buscando um ponto percentual, né, um décimo de ponto percentual a cada dia ser melhor. Né? Sempre falo isso. Né? A arrogância tem a ver com você acha que é melhor que todos os outros. A confiança, e talvez a forma correta, é saber que você é melhor do que você foi ontem. Você e você, não com os outros. Mas voltando à questão do time, gerações diferentes. Eu acho que o brilho do time está exatamente por isso. Se nós conseguimos, primeiro, entender que os jovens que tenham muitas vezes, uma energia, um conhecimento bacana, uma área específica, mas jamais, né, subestimem, né, a estrada de outras gerações, a experiência de vida que muitas vezes nós não temos. Sorte daqueles que tenham a possibilidade de conviver com pessoas que passaram, por exemplo, por várias crises muito duras. Eles, primeiro, têm certeza que vai passar. Tem as lições que eles aprenderam que muitos estão vivendo pela primeira vez. Então, eu acho que o brilho do time se dá exatamente por isso, por essa diversidade de capacidades, de experiências, né, de talentos, e aí você constrói um time que é matador, né? Você parar e olhar nas seleções, nós tínhamos jogadores, né, na Olimpíada de 2016, nós tínhamos o Serginho com 41 anos, tínhamos o Douglas com 21, então essa complementaridade, né, certamente gerou uma equipe com uma condição de... Então acho que isso serve para todas as áreas, né, e para qualquer situação de formação de times. Né, os mais experientes, capaz, tem que entender que o mundo é um mundo diferente. Vamos aprender com essa garotada, trazer e transmitir um pouco da nossa experiência, vivência, da perspectiva de tranquilidade, não no excesso de energia que muitas vezes, né, por exemplo, num modo de crise como esse, o jovem com muito ímpeto vai querer resolver tudo ao mesmo tempo. Na crise existe um termo que a gente usa no esporte que é muito importante. Em termos de crise, return to basics. Volte para o básico. O que você faz bem? Concentre. Foco naquilo que você faz bem. Quer resolver tudo e não vai resolver nada. Então é cada um na sua expertise e o líder escalando corretamente as pessoas que têm a capacidade de lidar naquelas diversas áreas. Demais, bacana. Eu estava lendo aqui a pergunta da Uliana Gomes, ela pede, Bernardinho, indicações de leitura que você acha que são essenciais na busca de desenvolvimento, de alta performance. Eu até lendo aqui, estava recordando, vou me antecipar assim, vou tietar, porque sou super sua fã, eu li há um tempo atrás o Transformando Suor em Ouro, assim, eu tirei grandes lições de lá, aprendi muito, lições de vida, pessoais, profissionais, então essa fica a minha dica, mas agora eu vou passar a bola para você aí. É porque o Transformando, né, Transformando Suor em Ouro, ele é uma coletânea de personagens, porque ao longo da trajetória, né, do relato, eu vou citando exemplos assim, de grandes esportistas, de grandes pessoas que eu conheci nos eventos e nas corporativos que eu fui, e vou trazendo essa coletânea de coisas. E as pessoas, então, vão pegando. Não é o meu saber, é aquilo que eu vi, né? Aquilo que eu absorvi, aquilo que eu li. Eu tento dividir com as pessoas. Mas há, hoje, tantas coisas. Num momento como esse, há um livro para empreendedores muito interessante, que serve para carreiras também. Em inglês, o título é The Hard Things About Hard Things, do Ben Horowitz. Em português, eu acho que ele se chama O Lado Difícil das Coisas Difíceis. É muito interessante, porque ele fala, tem um capítulo que fala do struggle, da luta, da dificuldade. Então, tem muitas coisas muito interessantes que tem a ver com esse momento. Né? Nós temos aí para líder o Antifrágil do Caleb, que fala do momento de incerteza, etc. E dessa questão de você. O que é o antifrágil? Assim, de uma forma muito resumida. Você fala muito de resiliência. Eu quero falar desses dois temas, disciplina e resiliência. Vou continuar ao longo da nossa live falando de livros, de uma série, um documentário. Mas o antifrágil, o que é a antifragilidade? Nós falamos de resiliência. Resiliência é quando você leva um golpe, você cai, se levanta e segue. A antifragilidade, ela vai além. É o seguinte, você toma, cai,
aprende e volta melhor do que você caiu. Por isso, da antifragilidade, então, isso aí é além, né? O conceito é um pouco por aí, mas o livro é um pouco denso, mas é muito, muito interessante. Mas o que é a resiliência, né? Você resistir a isso. Resiliência é saber lidar com os nãos da vida. Eu tenho dado aulas na PUC, no Rio de Janeiro, há 5 semestres. Tem sido uma experiência muito interessante. E aí eu quero compartilhar com nossos participantes isso aqui. A primeira coisa é a seguinte. Eu fiz uma dinâmica com eles, onde, num certo momento, no final da dinâmica, eu peço a eles que venham fazer um pitch para mim. O que é um pitch? É um pequeno recado, uma mensagem, um pequeno speech de 1 minuto, onde você encontra alguém, digamos, você é um empreendedor. Aí eu encontro um potencial investidor. Eu vou lá e faço um pitch para ele. Em 1 minuto eu tenho que vender minha ideia, gerar uma curiosidade e interesse nele, né? O pitch. Qual era o pitch? O que eles tinham que falar? O primeiro desafio para os nossos jovens, alunos de graduação, é falar em público. Você tem que falar, tem que se comunicar. Você vai liderar uma equipe, fazer parte, tem que se comunicar. Então, oratório. Então, eles vão lá falar. Primeiro desafio, vão lá. Às vezes suando, tenso, tá, mas vamos falar. Um ambiente controlado, vamos treinar. A única forma de nós perdermos o medo de falar em público é falando em público. Senão, não vamos treinar, né? Primeiro ponto, eu quero saber o seguinte. Faça os exercícios, né? Aí. Qual é o seu ponto forte? Digamos que eu sou o CEO da empresa, vem trabalhar comigo. Na entrevista, eu pergunto, o que você tem de bom? Qual é o seu grande ponto forte, seu asset maior? O que você vai trazer de bom para a minha empresa, para o meu time? Aí, 35 alunos. As respostas foram diversas. Meu ponto forte, eu trabalho bem em equipe, eu sou criativo, eu isso, aquilo, N coisas. Mas eu pergunto, qual é o seu ponto fraco? É consciência? É autoconhecimento? Humildade? Alguma coisa você tem que melhorar, eu tenho que trabalhar. E aí isso me chamou a atenção. 2 pontos foram abordados pelos jovens, sobre pontos fortes. 35 jovens abordaram fundamentalmente 2 pontos. Primeiro, eles disseram, não somos disciplinados. Procrastinam, né? Adiam, fazem. Quando tem processo, não. Prazo, também não. Meu prazo. Então, a disciplina é algo muito importante. O que é a disciplina? A disciplina é você saber dizer não para aquilo que você gostaria de fazer e dizer sim para aquilo que você tem que fazer. Michael Phelps diz isso. Eu disse não para a balada, eu disse não para isso, eu disse não para aquilo, para me tornar o campeão, um dos campeões da natação mundial. Ele disse não para aquilo que ele gostaria de dizer, mas disse sim para aquilo que ele almejava lá, que era treinamento, dor, sacrifício, para chegar lá. Disciplina. O que é a resiliência? Que é o segundo ponto fraco deles. Falava, eu lido mal com os nãos, com as frustrações. Eu vou numa entrevista de emprego, recebo um não, vou desistir. Não aguento mais. Segundo não, vamos. Pensem nos grandes empreendedores do mundo, quantos nãos eles receberam de investidores, quantas empresas faliram, e etc. Quantos nãos o esporte me deu, quantas derrotas nós tivemos, quantas cestas Michael Jordan errou antes de se tornar o campeão que ele se tornou. Portanto, o que é a resiliência? É você saber lidar com os nãos que a vida vai te trazer. E ela vai te trazer. Então, esses são os 2, né, aspectos. E eles falaram sobre isso, e aquilo me chamou realmente muito a atenção. Então, eu diria que trabalhar isso é treinável. Como é que treina a disciplina? Vamos lá. Lá na turma, uma coisa me incomodava. Primeiro, jovens leem pouco. Vamos ler. Criei com uma obrigatoriedade, tem relatório e tal, e começar a ler. Você cria o hábito. Você tem a ver com hábito, né? Você começa a ler. Outra coisa que me incomodava era o uso excessivo do celular. Às vezes, não por necessidade, que às vezes é uma tremenda ferramenta, por favor, na maior parte das vezes pode ser uma grande ferramenta, mas é por vício, muitas vezes, para consultar uma mídia, né, uma mídia social, um grupo de WhatsApp. Então é vício. Você é capaz de ficar 2 horas sem o celular durante a aula? E essa era a minha provocação. Treinar a disciplina. Eu quero pegar o celular. Você é capaz de dizer não para o celular? Você é capaz de dizer não para aquilo? Treine. Faça uma lista do a fazer hoje à noite e amanhã. Tica o que você fez e o que você não fez. Cada vez que eu faço uma lista e eu não cumpro uma, eu me sinto frustrado. Eu falo, cara, isso aqui eu fraquejei e não consegui entregar. Preciso fazer. Hoje, por exemplo, né, para leitura, eu indico o seguinte. Vamos criar um hábito. A cada dia se proponham a ler 10 páginas. Não é 10 páginas. Pega um livro. Não gostou, pega um outro. 10 páginas por dia. No final de 30 dias, vocês terão lido 300 páginas. Que é pelo menos, né, 1 livro e meio. Se não 2 livros, dependendo do tamanho do livro. Imagina só isso. 2 livros por mês são 24 livros por ano. Olha que passo. Com 10 páginas por dia.
E tenho certeza que um pouquinho você vai ler um pouquinho mais, vai ler um pouquinho mais. Mas não deixe, menos de 10 não pode. É treinamento. Treinar a disciplina. Esse é um dos conselhos que eu dou, porque com ela, independente daquilo que vai ser, que nós não sabemos o que vai ser, vocês vão ter a condição de, né, enfim, terão chances, né, de chegar onde vocês querem chegar. Maravilha, obrigada. Falando em resiliência, né, a Vanessa Lima está aqui perguntando como ter resiliência quando seu líder torna as coisas mais difíceis para você. E aí eu lembrei de uma passagem sua que diz que mais do que técnico, você é provedor de zona de desconforto. Quer explicar um pouquinho para a gente, já respondendo a pergunta da Vanessa? Bom, eu não sei exatamente o que a Vanessa, que exatamente ela quer dizer com cria, torna as coisas mais difíceis. Né? Se ele deixar as coisas muito fáceis para vocês, eles não estão testando vocês. Né? Então, vou fazer uma pergunta para a Vanessa, mas serve para todos. Pensem num professor, quem fez esporte, num treinador, em alguém que vocês tenham odiado por alguns instantes, por alguns momentos da vida de vocês. Aquele cara duro, ele cobrava, ele cobrava, ele cobrava. Eu queria matar aquele treinador, meu Deus, como eu não gostava. Pensem hoje naquele treinador, ou naquele professor, ou naquele papai e mamãe, às vezes. Você não pensa, eu cheguei onde eu cheguei por causa dele. Por que ele cobrou de você? Por que ele parecia que ele tornava as coisas para você mais difíceis? Por que ele testava você? Meu treinador fez isso comigo. E eu odiava meu treinador no primeiro momento. E se há alguém que eu reconheço hoje que ele já se foi, meu primeiro treinador, ele me disse uma vez, Bernardo, se você não tivesse resistido às minhas pressões e aos meus desafios, você não teria chegado a lugar nenhum, porque eu não tinha muito talento. Então ele tornou as coisas mais difíceis para mim, em certa medida. Mas ele me desafiou a ser melhor. As pessoas, se não acreditam em você, tentam resolver para você e criar o seu caminho mais fácil. Se elas acreditam, elas vão dar desafios para vocês, porque elas acreditam na sua capacidade de realização, no seu potencial. É diferente, por exemplo, você está falando de um cara que ele não reconhece, que ele não cria um ambiente bacana, porque ele não é um líder, ele é apenas um chefe. O líder é aquele que cria um ambiente de crescimento. Mais duro que seja, você confia nele, você quer mostrar que você é capaz. Esse é um líder. O chefe é aquele que não reconhece nunca, que não te desafia da forma correta, que não te inspira. Eu vi de uma aluna minha outro dia que trabalha numa empresa, uma grande empresa, e ela falando com um brilho olhar. Eu adoro, meu chefe ele me desafia permanentemente, eu acho aquilo, me dá um gás. Eu olhei para a menina, ele deve ter 20 anos no máximo, e foi realmente eu fiquei olhando e falei, esse é um grande líder. É um jovem, é um cara, né, não sei, ele não conheço, que sabe instigar as pessoas. Um líder, de uma certa maneira, ele não apenas ele cria, não existe crescimento acompanhado de conforto. Por isso que eu falo que eu sou um provedor de zona de desconforto. Vocês conhecem alguém que tenha crescido e evoluído, sentado no sofá, com ar-condicionado, comendo batatinha frita e tomando um refrigerante? O crescimento ele exige um certo processo que é desconfortável, de acordar cedo, de trabalhar, de virar a noite trabalhando e tentando e fazendo, e pivotando, e errando, e acertando, e faz de novo. Portanto, faz parte desse processo. Né? Então, líderes eles instigam o inconformismo. Tá bom? Mas pode melhorar. Você pode fazer melhor. Então, da forma correta. Claro que você não pode também desestimular a pessoa quando ela entrega e faz uma coisa bacana, reconhece. Maravilha. Mas você pode melhor. Acredita que você pode melhor. E lembrem-se de uma coisa. Quando cobrarem de vocês, entendam isso como um reconhecimento da sua capacidade. As pessoas só cobram daqueles que elas acreditam que têm capacidade de realizar. Se não desperdício de tempo, de energia, não faz sentido cobrar de alguém que você não acredita. Portanto, tomem como tal, como um estímulo. E não como algo para te botar para baixo. Maravilhoso. E a gente geralmente nunca mais esquece essas pessoas, né? Elas marcam a nossa carreira, viram mentoras, fazem muita diferença e às vezes a gente só percebe lá na frente, né? Com muita gratidão. Maravilhoso. Tem uma pergunta interessante aqui da Denise, Bernardinho, que ela está trazendo. O que, na sua opinião, é mais difícil? Chegar no topo ou se manter no topo? Olha, é claro que quem está construindo uma carreira vai achar que, poxa, é impossível chegar lá, meu Deus, é impossível. É difícil, mas aquele que quer chegar lá, ele nunca esteve lá, portanto ele tem aquela que eu chamo da fome do aspirante, do cara que não conquistou, que não ganhou. Eu quero chegar ao ouro olímpico, nunca conquistei. Então você está disposto a tudo para chegar lá, de acordar mais cedo, de ficar até mais tarde, e nós vamos. Quando você chega lá, né, você pensa, cheguei lá, e agora? Cheguei lá, agora eu sou o cara.
E aí as armadilhas do sucesso começam a se colocar. Sabe qual é o segredo do espírito campeão e de um time campeão? É manter o espírito de aspirante mesmo sendo um campeão. O cara tem um track record, um histórico de vitórias, mas ele mantém aquele espírito de aspirante, do cara que nunca conquistou. Né? Eu me considero assim um eterno trainee, com a vontade de um trainee de aprender, de ouvir os outros, de me aproximar de pessoas que possam fazer a diferença. Estou entrando num projeto chamado Além da Facul, com pessoas incríveis. Tenho aprendido diariamente, né, com o Álvaro, com o Thiago, com o Vabo, com o Ricardo Basária. Assim, para mim tem sido a oportunidade de eles falar, você tal. Eu falo assim, cara, eu sou o primeiro aprendiz deles. Né? Assim, me sinto um trainee junto com esses caras que têm uma experiência, né, como empreendedores, em vários mercados diferentes, com várias coisas. Então, acho que esse é o grande espírito. Não é fácil chegar lá, por favor, é difícil, exige muitas coisas. Mas pode ter certeza que quando chegar lá, as armadilhas serão mais complexas. Até quando você chega lá, se há competidores, é de você que eles vão querer tirar mercado. Né? Quando você está indo, as pessoas não tomaram ainda muita ciência que você está chegando, então os caminhos, às vezes, têm menos, né, sangue no seu caminho. Mas quando você chega lá, você é o alvo, muitas vezes. Né? Então, eu digo, não é simples. Se manter lá é a grande questão. E eu acho que líderes são aqueles que conseguem criar a condição e não permitir que as pessoas percam esse mindset de crescimento, que não desliguem o learning mode, né? O modo aprendizagem, aprendiz, nunca. Maravilha. A gente falou muito hoje sobre a atitude que mais faz a diferença agora é aprender a aprender, né? Todo dia aprender uma coisa nova, reaprender, esquecer o que você já sabia, começar de novo. É o que vai fazer bastante diferença nesse cenário incerto, principalmente, né? Claro. Você estava falando um pouco sobre a sua jornada e o pessoal está perguntando sobre o seu papel de líder, se você já recebeu muitas críticas e como foi para você lidar com erros ao longo dessa jornada aí. A primeira coisa é o seguinte, né? As críticas, elas são importantes e o fato de você ser um líder não te dá nenhuma prerrogativa para você não receber críticas. Se eu critico, eu cobro, eu faço. Se eu não receber uma crítica ou não quiser, significa que eu estou com o meu... Quem está atrapalhando isso é o ego. O ego está nessa situação. Não, eu sou o cara, eu sou o líder, ninguém me critica. Não. Eu quero críticas sim. Se eu quero poder me questionar sobre essas críticas e melhorar. Né? E eu recebi várias ao longo da minha carreira. De pessoas que, em tese, são subordinadas a mim, que eram os meus atletas. Esse ano, por exemplo, na equipe do Rio, do Sesc Rio, as jogadoras veteranas chegaram, mas foi meio proposital. Eu estava querendo um pouco de reação delas. Vieram a mim dizer que eu estava sendo um pouco duro demais, a comunicação com os mais jovens não estava boa. E eu não apenas ouvi, como, né, concordei, e era preciso fazer uma avaliação para que eu fosse mais assertivo com algumas das jogadoras, para que elas pudessem desempenhar melhor. Em 2015, meu filho Bruno, que era capitão da seleção, ele entrou no meu quarto em Saquarema, bateu no meu quarto de madrugada, dizendo que eu tinha que mudar a forma de lidar e dar feedback com aquela equipe que eu estava comandando. Ele falou pai, porque nós estávamos só nós dois, porque no treinamento ele nunca falava pai diante dos outros. Ele disse, e ele era o capitão, se você principalmente não mudar a forma de lidar com essa geração, nós vamos continuar no quase. Nós tínhamos sido vice-campeões olímpicos e mundiais, e antes campeões olímpicos e mundiais. Por quê? Em 2001, até anos depois, eu tinha uma geração que ela era movida fundamentalmente a desafios. A geração que eu dirigia não é que não pudesse ser desafiada, mas era diferente da primeira. Não pior, melhor, diferente, pessoas diferentes, bem tratadas de formas diferentes, sob os mesmos princípios. Os princípios são inegociáveis, a forma era diferente. E eu precisava ser mais assertivo. Eu fui estudar sobre feedbacks e tal, e tentei realmente mudar. Acho que em alguma medida consegui. As relações, né, foram muito mais próximas e positivas com alguns que tiveram performance excelente depois de um certo momento da Olimpíada. Então, a crítica, esse feedback de crítica no sentido de negar a forma como eu estava fazendo, de, né, criticar, mas positivamente, olha, não vai dar certo assim, atenção. Aí um líder que é egocêntrico, quem é você? Eu ganhei tudo, por que eu vou mudar? A frase que vocês têm que abominar ao longo da vida de vocês é o seguinte:
Mas eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim. Não será suficiente para uma próxima conquista, para uma próxima jornada, porque nós temos que estar permanentemente em evolução, em construção, em reinvenção. Nesse momento de crise, né, nesse momento de incerteza, você tem duas coisas muito importantes. Um é o modo de sobrevivência, temos que sobreviver. A empresa tem que sobreviver, nós temos que estar ali, ou seja, manter aqui o nariz fora da água nesse tsunami que está por aí. E manter ali, vamos lá. Poxa, uma empresa em dificuldade, pede ajuda, pede empréstimo, faz, tal, renegocia, vamos lá, vamos sobreviver. E reinventar. Sobrevivência e reinvenção. Sobrevivência e reinvenção, permanentemente. Sobrevivência, protege o caixa, traz as pessoas, negocia, faz, cliente, fornecedor, mantém a roda viva e reinventa. Como é que vai ser? Reinventa. Pô, vamos tentar assim. Não deu, vai de novo, pivota, faz, tal, acertou, vai. Então, eu acho que essas são coisas importantes, né? E eu acho que as críticas elas não são apenas bem-vindas, elas são necessárias. Se nós pegarmos pessoas que apenas concordem que são seguidoras, né, digamos, quase que ovelhas que baixam a cabeça, nós não vamos crescer. Nós vamos cair nessa zona de conforto, do nosso, né, conformismo com aquela situação e imaginando que realmente nós somos. Nós somos todos trabalho em progresso, work in progress. E eu quero continuar sendo. Maravilha. A Vanessa, você estava falando do feedback do Bruno, né, que ele te deu. A Vanessa estava aqui perguntando exatamente isso, se você acha que o feedback 360, que ele vem de todos os lugares, não só da liderança, se eles contribuem, fazem a gente crescer, né? Você recebeu do Bruno, fez toda a diferença, né? Toda a diferença, recebi das meninas, toda a diferença. Eu acho assim, isso é a verdadeira comunicação. Se eu não permito, se ela se limita a uma questão mais técnica, você aceita, quando é apenas uma opinião técnica, não algo que tenha a ver com uma coisa humana, de relação, de um desconforto, ou de uma... Eu acho que essa é a verdadeira comunicação. A comunicação é uma via de duas mãos. Então, o feedback ele tem que ser absolutamente entre os pares, de cima para baixo, de baixo para cima. E eu digo para vocês, se nós criarmos, e é das atribuições do líder, criar um ambiente de crescimento. E o crescimento depende dessas relações, né? E esse ambiente ele tem que ser criado da forma que a gente possa se sentir seguro. Porque hoje em dia, as teorias de motivação falam sobre a segurança. Pode ser duro. Ah, a Sofia está aqui, atenção, equipe. De talentos, olha, a coisa vai pegar agora. Mas você vê o seguinte, o líder ele pode ser um líder que muitas vezes, poxa, ele pode parecer duro. Mas se ele for justo, você fala, cara, tudo bem, era uma atitude dura, mas ele tinha que tomar. Ela tinha que fazer. Nós acreditamos nele, foi justo. Agora, se ele errar, você pode errar na forma, eventualmente. Quantas vezes eu pedi desculpa porque eu errei na forma? Muitas vezes. Mas você não pode errar na intenção. Se as pessoas duvidarem da sua intenção, você perde a confiança delas. E a confiança é a base das relações. Maravilha. E falando nisso, o Samuel, ele complementou dizendo como é que a gente percebe, né, você estava falando de esticar a corda, como a gente percebe que a gente ainda não atingiu o nosso próprio limite, né? Ele traz. Como é que a gente sabe quando alguém ainda pode esticar a nossa corda ou a gente pode puxá-la mais? Eu digo para você o seguinte, quando tem um grande ex-Navy SEAL chamado David Goggins, que ele fala isso. Ele é um cara realmente que tem um nível de suportar dor e sacrifício que é alto demais. Ele é um cara meio super-homem, super resiliente. Aliás, outro livro interessante, inclusive, eu em 2002, talvez 2003 no máximo, eu aconselhei esses livros aos meus atletas, na época o André Heller, um dos meus atletas, leu e se encantou. História de Shackleton, dos missionários do início do século passado. E o livro chama-se Endurance, que é o nome do livro do Shackleton. E eu vi no outro dia o Guilherme Benchimol, o presidente da XP, falando, ele falou que já leu mais de 20 vezes esse livro, eu fiquei encantado. E eu me lembro de ter aconselhado há 15 anos atrás para alguns dos meus atletas, e alguns se encantaram com a leitura e passaram a ler e se tornar leitores assíduos. É sobre o líder nas situações mais inóspitas e difíceis, ele consegue salvar com vida, né? Quando o seu navio Endurance fica preso, esmagado no Polo Sul, onde eles chegam, né? Ou quase chegam, não chegam no ponto, mas chegam quase perto lá, ele consegue sair com o bote, chegar ao Chile de volta, depois resgatar com vida toda a sua tripulação. Realmente é uma história de aventura, mas que fala de liderança. Como é que ele mantinha as pessoas motivadas naquela situação e principalmente ocupadas. Ele ocupava para que elas não se preocupassem tanto com uma série de atividades que elas tinham que fazer no dia a dia ali, que ele estabelecia, né? Então, mais uma leitura ali. Mas nós estávamos falando antes, ele perguntou sobre o limite. Eu acho assim, né,
O David Goggins fala isso. Quando você acha que chegou assim a seu limite, ele fala, você está 40% do seu limite. Tudo bem, nós não seremos Navy SEALs, né? Vamos pensar que a gente está 80%, nunca é. Até porque esse limite, na minha opinião, ele é um limite imóvel, ele não é estático. Esse é o seu limite. Você pode ter um limite de tempo, o dia tem 24 horas, né? Mas o limite, o que é o limite? Eu tenho conhecimento nessa área, mas eu posso desenvolver um conhecimento numa outra área que me traz uma outra ferramenta. Acho que não há limite. Sinceramente, você pode, com o tempo, você vai ter uma limitação física, a idade vai trazendo, mas a sua capacidade, com toda a experiência que você já adquiriu, e coisas que você continuar aprendendo, mixando tudo isso, buscando combinações aí, não há limite. Uma coisa importante é o quanto eu posso exigir da equipe nos momentos diversos, né? E não há uma fórmula, eu não tenho uma fórmula que eu falo assim da elasticidade das pessoas, quando elas quebram ou não, se eu vou, né, como se diz, espanar o parafuso ou não. Para que isso aconteça, você vá até o limite que seja recomendável, é importante a proximidade com as pessoas, para que você as conheça. Cada pessoa tem um nível de suportar, né, a pressão que você quer imprimir. E se você não vai ter a certeza de quanto, se você não conhecer aquela pessoa. Para isso da comunicação, do conhecimento. Um líder tem que conhecer, né, tem que realmente saber que tipo de instrumento, que tipo de botão eu vou apertar. Do trabalho da autoestima ou do desafio? Né? E sem ter proximidade, conhecimento efetivo, não tem como nós, né, determinarmos esse ponto até onde temos que fazer. Mas o fato é que há sempre espaço. Eu digo sempre isso. Tá bom, mas pode melhorar. É quase que um mantra. Isso, tá bom, mas pode melhorar. Qual o próximo passo, né? Sempre um passo. A próxima conquista. Perfeito. Mas conquistou tudo. Não, a próxima. Né? É isso. Então, a próxima. É isso aí, maravilha. A gente está, infelizmente, finalizando aí, indo para os últimos 10 minutos. Eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta que muita gente me fez antes desse nosso bate-papo, pedindo para eu conversar isso contigo, que olhando um pouco para trás, para o início da sua trajetória, o início da sua carreira, o que você gostaria que tivessem te dito que teria feito a diferença, que você pudesse compartilhar agora com o pessoal que está nos seus 20, 22 anos, né, nessa fase, iniciando aí a jornada? Eu diria, ouça mais as pessoas à sua volta, ouça mais aquelas pessoas que você, enfim, observa que tem uma trajetória, tem uma carreira, por mais que você se sinta tecnicamente melhor, aquela pessoa tem alguma experiência, cerque-se de pessoas que você respeita, admira, tente se aproximar delas, não tenha vergonha de perguntar, seja curioso, né? Seja curioso, combata a acomodação, seja inconformado de você estar crescendo, fazendo permanentemente, né? E eu gostaria de ter lido mais, de ter visto mais coisas. Mas eu acho que poderia ter sido mais, né? As pessoas acham que não, mas eu, por exemplo, assim, para certas coisas sempre fui muito tímido, então de chegar para a pessoa pedir alguma coisa, sempre muito timidez. Até hoje, assim, chegar para uma pessoa que eu tenho uma admiração, pedir alguma coisa, eu atendo a todo mundo, dificilmente eu digo um não. E outra coisa, aprenda a dizer não. Disciplina tem a ver com isso, né? Também saber dizer não para algumas coisas. Eu, nessa modo de querer colaborar, ajudar, fazer, dificilmente digo não. Quando você diz sim para todas as pessoas, está dizendo não para você muitas vezes. Então, dizer não é parte. Eu tenho tantas lições, as lições elas vêm das pessoas à minha volta. Eu conheci um dos maiores empresários dos anos 80, 90 no Brasil, era um senhor chamado, ele ainda é vivo, mas está bem velhinho, chamado Antônio Carlos Almeida Braga, o Braguinha. E ele foi um dos grandes mecenas do esporte, ele apoiou muitos esportistas, do Ayrton Senna ao Guga, ao voleibol brasileiro. Eu joguei na equipe dele, ele apoiou o voleibol, e eu me tornei amigo, uma pessoa, um jovem amigo, ele mais velho, assim, um admirador daquela figura incrível, uma pessoa carinhosa, altruísta, mas uma cabeça privilegiada. E ele foi para os Estados Unidos estudar, mandado pelos pais quando era jovem. O que você aprendeu nos Estados Unidos? Ele dizia que na época era um pouco bom vivant, que ele não aprendeu muito, tal. Ele até brincou, uma vez no currículo ele botou que era formado em Colômbia. Aí o pessoal falou, quem é? Você fala em Colômbia o quê? Não, você não entendeu, é Colômbia. Ele falou como se fosse Colômbia. Ele brincava, era um cara muito divertido. E ele dizia o seguinte,
que o que eu aprendi nos Estados Unidos foi, eu aprendi a dizer não. Tem que dizer não é não. Mas não, as pessoas não podem, não, mas eu vou magoar, fazer. Não, é sinceridade. Quando tem que dizer não, é não. Não é fácil, né, dizer não. Então, acho que é tanta coisa. Eu teria me dito algumas coisas. Eu gostaria de ter, se eu pudesse falar comigo quando eu tinha 20 anos de idade, eu gostaria de ficar assim, uma hora falando comigo para ouvir muitas coisas que eu teria a dizer hoje, por tantas coisas que eu acho que eu poderia ter feito diferente, ter feito melhor, sem arrependimentos, porque fui fazer depois de mais velho e continuo tentando fazer. Há muitas coisas. Sabe que eu fico hoje meio ansioso? Que há tantos livros que eu gostaria de ler, né? Tantas coisas bacanas que eu gostaria de fazer, e às vezes o tempo não... Eu achei que nesse momento eu fosse ter mais tempo. Hoje, por exemplo, eu não vou ticar uma coisa, eu não consegui ler mais de 1 hora hoje, com tantas atividades que eu tive que fazer. Foram todas atividades ótimas, que não dá para me criticar amanhã, quando eu for olhar, hoje à noite, quando eu for olhar minha lista de hoje. Não dá, porque foram atividades muito enriquecedoras. Maravilha. Eu estou aprendendo muito, queria que a gente pudesse continuar aqui nessa jornada, conversando mais, mas vou caminhar para encerrar. A gente está tendo muita gente aqui elogiando, dizendo que contribuiu muito. Antes da gente encerrar, antes de eu começar a encerrar, eu queria convidar uma pessoa que quer fazer parte aqui desse fechamento comigo. Se você puder entrar, acho que vai ser legal ela contribuir aqui. E, Bernardinho, enquanto estou chamando essa convidada aqui especial, eu queria agradecer mais uma vez o tempo que você está doando aqui para contribuir tanto com essa jornada. Eu aprendi muito, me sinto tão renovada para começar o jogo de amanhã, e imagino que muita gente quer estar assistindo a gente também. Obrigada. Amanhã eu vou estar assistindo vocês. Eu queria dizer 2 coisas rápidas. Primeiro, qual é a missão do líder? Isso eu entendi como a minha missão hoje. E de alguma maneira eu consegui contribuir, gerando um questionamento, gerando algum tipo de coisa nas pessoas que estão conosco hoje. Eu assim, me sinto muito alimentado. O líder tem que fazer as pessoas à sua volta crescerem. Essa é a grande questão. Você cresce, você números e tal, quando você é um gestor, você é um profissional na área. Você é um líder, é fazer as pessoas crescerem. Essa é a nossa missão. E a segunda coisa que eu falei, do learning mode, do crisis mode, mantenha o modo crise sempre em você, para que você esteja sempre aprendendo, ligado e guarda alta, que é o solidarity mode, ou seja, hoje as pessoas realmente estão muito solidárias. Por mais que tenham dificuldade, há sempre uma forma de nós ajudarmos. E esse evento, quando a Sofia me convidou, ele tinha esse intuito de vir de alguma forma, dividir com a turma toda aqui algumas experiências, vivências e tal, ou seja, de ajudar vocês nesse momento de questionamento, de dúvida, de angústia, a passar por isso. Eu digo a vocês, vai passar. Foco, força, fé. De vez em quando eu ligo o quarto F também, né, Carla? Sofia, bem-vinda. Obrigada, Bernardinho. Vocês sabem que eu fiquei tão emocionada que eu fui colocar o cabo do fone e coloquei na saída USB, desligou o computador bem na hora de entrar. Mas, olha, que aula, que alegria ver tudo que você disse. Eu brinquei com a minha equipe, eles me fizeram pagar um mico ao vivo aí, dizendo que, tá vendo, isso que é líder, é aquele que tira da zona de conforto. Obrigada, Bernardinho, eles nunca mais vão dizer. Mas eu disse para eles a verdade, olha só, todo mundo junto com muita paixão, o que você entrega em 10 dias, sem um tostão para fazer, colocar aqui em 10 dias. Então, muito obrigada. Carlinha, te amo muito, obrigada por tá aqui com a gente. A Carla, para quem não sabe, é sócia da Companhia de Talentos. Ela começou com 16 anos de idade como jovem aprendiz na Companhia de Talentos, se tornou sócia pelos méritos dela. Para quem não sabe, muita gente está perguntando se ela é minha filha. Não, ela é minha sobrinha, mas pelos méritos dela, nunca fui eu que promovi a Carla. Ela chegou a sócia e aí no futuro tem outros cargos para ela também. Obrigada pela condução. E, Bernardinho, meu celular aqui não para de entrar mensagem te convidando para um monte de coisa, mas uma eu vou fazer aqui ao vivo. A Exame Class, a Exame Academy, que é do grupo Exame, da revista Exame, o diretor, o André Portillo, me pediu para te convidar para fazer um curso com a gente. Eu também faço parte, aí estou apoiando a Exame Class, um curso de gestão aí, de levar mais todo esse conteúdo que você tem para milhares de jovens através da nova plataforma da Exame de Educação, tá? Então está aqui o convite feito, eu acho que tem tudo a ver com você, depois nos bastidores a gente fala mais. Galera,
Sigam Além da Facul, siga a gente, já que tem um conteúdo muito bacana também, Sofia. Vamos falar disso. Que legal. Vamos. Muito legais, super profissionais, que vão certamente inspirar essa turma toda aí. Olha, obrigado pela oportunidade. Vamos entregar isso junto, Bernardinho. Eu acho que o mais importante é o quanto a gente está conseguindo levar uma mensagem positiva para esses milhares de jovens que estão nos assistindo. Amanhã à noite vou estar aqui, vou fazer uma pergunta amanhã à noite. De dia eu não vou poder estar no trabalho. Amanhã à noite o Nizam vai responder uma pergunta minha. Vou preparar a noite inteira. Olha aí, gente, que honra ter ele também no bastidor assistindo. Não, obrigada. Lá, com certeza. Obrigada. Obrigado por tudo. Beijo, obrigada, Bernardo. Só um último comentário, nós agora vamos fazer, desligando aqui essa live, nós vamos fazer o sorteio, que todo mundo aqui está ansioso. Bernardinho, a gente ganhou 2 iPhones 10 do Magazine Luiza, uma Biblend da Whirlpool, a Biblend, inclusive aquela máquina de fazer refrigerante, é importante contar que foi desenhada e foi lançada pelo grupo de trainees da Whirlpool. Né, um grupo de afiliados nossos que entraram na Whirlpool é que lançaram esse produto e que faz o maior sucesso. Vamos ter também fones da JBL, que é oferecido pelo Bradesco, Dolce Gusto, oferecido... A CEO da Whirlpool teve aí, Andréia? A Andréia Salgueiro, não, ela não teve aqui hoje porque ela não conseguiu... O projeto nosso de vôlei, na época de Unilever, foi construído por mim e por ela. A Andréia hoje CEO da Whirlpool. Da Whirlpool e uma... Você imagina que, como eu presto serviço há 30 anos para a Unilever, eu acompanhei a Andréia desde que ela é pequenininha. Estou brincando isso porque ela é grandona, né? Mas ela é uma querida, super profissional. Um beijo para você, Andréia, minha e do Bernardinho. Então, agora temos um sorteio de um monte de coisa legal. Fiquem com a gente. Mais importante, gente, amanhã às 10 horas da manhã, com Luiz Helena Trajano ao vivo, com um monte de coisas. Temos um projeto para lançar para vocês, jovens, muito legal. E obrigada, eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso grupo que trabalhou aí a tradução de Libras, Bísio, Vivi, vocês deram um show, tivemos muitas homenagens a vocês ao longo de todo o dia, imagino o quanto vocês estão cansados,